Oi, tudo bem? Chegamos ao dia 70 da nossa leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer, com comentários da autora. Hoje, nós iniciamos o livro de Josué, dos capítulos 1 ao 3. Que o Senhor nos abençoe. Josué, autor incerto, atribuído a Josué. Data: 1400 a.C. a 1375 a.C. Princípios para a vida diária. É possível que tenhamos de lutar pelas coisas que Deus nos promete. Seguir a Deus requer ousadia e gera bênçãos. Deus não nos diz para não sentirmos medo. Ele nos diz para não cedermos ao medo. O livro de Josué nos ensina muito sobre o tipo de coragem que precisamos ter para lutar pelas promessas de Deus e desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós. Deus já havia dado aos israelitas a terra prometida, mas eles tiveram de lutar para tomar posse dela. Eles tiveram de crer que Deus os ajudaria a conquistar os inimigos que estavam entre eles e a terra prometida, e tinham de confiar que Ele os levaria milagrosamente através da corrente forte e rápida do Rio Jordão, quando ele estava tão cheio que transbordava nas suas margens. Eles tinham inimigos a combater não apenas no caminho da terra prometida, mas também quando chegassem lá. Como líder, Josué não precisava apenas ser corajoso, ele também precisava inspirar coragem ao povo. Quando Deus falou com ele para não temer, não estava dizendo a ele para não sentir medo, mas sim para não permitir que o medo o fizesse recuar. Em outras palavras, ele estava dizendo a Josué: faça o que tem que fazer, mesmo sentindo medo. E Josué o fez. Oro para que, assim como Josué, você seja forte e corajosa em sua vida diária e inspire outros a serem corajosos também. Não ceda ao medo, mas tome uma atitude apesar dele. Siga em frente com ousadia em direção a tudo que Deus tem para você. Não permita que o medo lhe roube nenhuma das bênçãos que Deus quer lhe dar. Capítulo 1. Palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Os preparativos para a conquista da terra. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas às tribos de Ruben, de Gade e à metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes essa terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas.
Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Comentários da autora. Aplicação para a vida. Meu servo Moisés está morto. Tenho dito essas palavras claramente. Deus abriu um novo capítulo na vida de Josué. Deus disse a Josué que ele deveria aceitar uma nova responsabilidade: conduzir o povo através do Jordão até a terra prometida. Também devemos estar dispostas a assumir a responsabilidade à medida que avançamos para reivindicar a nossa herança espiritual. Todas as bênçãos que Deus nos dá vêm com uma medida de responsabilidade e precisamos levar essa responsabilidade a sério. Quanto tempo você passa pensando na palavra de Deus? A Bíblia diz que se você quer encontrar respostas sábias para os seus problemas, ter êxito e ser próspero em todas as suas realizações, precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Durante a maior parte da minha vida, não refletia sobre os meus próprios pensamentos. Simplesmente pensava em tudo que passava por minha mente, porque não sabia que Satanás podia enviar pensamentos ao meu cérebro. A maioria dos meus pensamentos ou eram mentiras de Satanás, ou simplesmente coisas sem sentido, coisas que desperdiçavam meu tempo porque não eram realmente importantes. O diabo estava controlando minha vida porque estava controlando meus pensamentos. Medite na palavra de Deus e você poderá fazer o inimigo recuar. Quando encher a mente com a verdade de Deus, você descobrirá que seus pensamentos são pensamentos de verdade, liberdade, vitória e paz. Prosseguindo com comentários da autora. Deixe o passado para trás. A lei permitia que os israelitas tivessem 30 dias de luto depois da morte de Moisés. Completados esses dias, Deus disse a Josué que era hora de assumir sua nova posição. Era hora de começar a caminhar em direção a coisas novas. Josué sentiria falta de Moisés, mas sabia que tinha de obedecer a Deus e seguir em frente. Existe um tempo adequado para lamentarmos as coisas que perdemos ou que chegaram ao fim, mas finalmente precisamos escolher começar a viver e avançar novamente. Todas nós temos um passado, mas graças a Deus porque todos nós temos um futuro e um bom futuro de acordo com a sua palavra. Moisés havia feito muitas coisas para Josué e para os israelitas antes de morrer. Por isso, eles precisavam aprender a lidar com novas responsabilidades após sua morte. Eles certamente não se sentiam preparados para avançar em direção a novas experiências, mas Deus sabia que estavam prontos. É realmente bom quando não nos sentimos prontas, porque então é mais provável que dependamos totalmente de Deus. Se nos sentirmos autossuficientes, Deus não pode nos usar. As coisas novas sempre parecem assustadoras, mas logo passarão a ser velhas, e Deus terá outra coisa nova no horizonte para nossas vidas. Precisamos nos acostumar a viver coisas novas. Quanto mais fizermos isso, mais perceberemos que não precisamos nos sentir confortáveis antes de obedecer. Para tomar posse de algo novo, precisamos deixar o que é velho para trás e nos permitir tempo para nos acostumarmos com o que é novo. Creio que quando Deus lembrou a Josué que Moisés estava morto, ele estava encorajando-o a deixar o passado para trás e seguir em frente. Eu encorajo você a fazer o mesmo. Lembre-se das coisas boas do seu passado, mas não fique presa a elas. Deus está sempre fazendo algo novo. Quando Deus chamou Abraão para ir a um novo lugar, ele nem pensou para onde estava indo. Abraão simplesmente confiou em Deus, porque sabia que ele era fiel. Não tenha medo de deixar e se afastar das coisas que já passaram para Deus. Ele tem coisas novas, maravilhosas esperando por você.
Capítulo 2: Raabe e os espiões. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem, e escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres do julgamento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: Sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Comentários da autora. Aplicação para a vida. Gosto muito do fato de Raabe ter sido capaz de superar o seu passado. Antes de encontrar os 2 espias israelitas, ela havia trabalhado como prostituta. Contudo, próximo ao final de sua vida, também passou a amar o rei de Israel e é mencionada como ancestral de Jesus Cristo. Não importa quão negativo tenha sido seu passado, saiba que Deus sempre tem um novo começo para você. Assim como Raabe, você pode ter um passado, mas também tem um futuro. Você pode superar o seu passado. Passando no teste da fidelidade, Moisés foi fiel ao povo durante os seus 40 anos em que perambularam pelo deserto. Ele passou com sucesso no teste da fidelidade por vezes seguidas, mas Deus havia passado muitos anos preparando Moisés para conduzir o povo para fora do cativeiro. Deus havia lhe ensinado a ser fiel
do outro lado do deserto. Do mesmo modo, Josué havia aprendido a ser fiel ao longo dos anos em que servira lealmente a Moisés. Quando Deus o escolheu para liderar Israel após a morte de Moisés, sabia que Josué seria um líder fiel, porque havia sido leal no passado. Josué é um excelente exemplo de uma pessoa fiel, e sua vida nos lembra de que Deus recompensa a fidelidade. Deus trabalha através de pessoas fiéis e as abençoa, pessoas que são fiéis no deserto em tempos de teste, assim como na terra prometida, em tempos de bênção. Ser fiel significa ser dedicado, encorajador e leal. Pessoas fiéis são dignas de confiança e crédito. São confiáveis, coerentes, constantes e firmes. Elas ficarão onde quer que Deus as coloque e serão sinceras com aqueles que Deus lhes deu para trabalhar. Se queremos exercer autoridade, primeiro precisamos aprender a nos submeter à autoridade e a ficarmos que, onde quer que Deus tenha nos colocado, até que Ele nos mude de lugar. Assim como Josué, devemos respeitar e obedecer àqueles em posição de autoridade sobre nós. Precisamos fazer a coisa certa simplesmente porque é certo, embora talvez nunca entendamos o porquê de todas as situações. E esse é um verdadeiro teste da nossa fidelidade e obediência. Devemos ser fiéis e permanecer onde Deus nos colocou, talvez sob a liderança de um líder de quem particularmente não gostamos. Você quer ter autoridade e ser respeitada? Então aprenda a ser confiável e leal. Deus ama recompensar aqueles que são fiéis. Capítulo 3. A travessia do Jordão. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Comentários da autora, colocando a palavra em ação. Você já teve de crer em Deus para fazer algo milagroso em sua vida, assim como os israelitas fizeram quando estavam diante do Jordão, prontos para atravessá-lo? Você se encontra nessa posição nesse momento? Ao ler sobre como Deus conduziu os israelitas através do Jordão em terra seca
e sobre outros milagres da Bíblia, anime-se e lembre-se de que Deus continua sendo um Deus de milagres hoje. Continuando o comentário da autora, pessoas comuns, circunstâncias incomuns. Você quer ser usada por Deus como líder? Você pode. Deus está sempre procurando por pessoas a quem possa promover, e você pode ser uma delas. Assim como Josué, você tem uma capacidade e um potencial tremendos. Tudo o que precisa fazer é desenvolvê-los plenamente. Isso envolve permitir que Deus a transforme. Às vezes, o processo pode ser doloroso, mas em longo prazo será benéfico para você. Um bom líder nasce pronto ou se faz? Algumas pessoas nascem com qualidades naturais de liderança, mas ainda precisam passar por um processo de desenvolvimento que as transforma em tudo que podem vir a ser. Não veja a liderança como algo que só pode ser alcançado por pessoas especiais que possuem grandes talentos, pessoas comuns que possuem objetivos incomuns e que fazem um compromisso em comum podem ajudar um número incomum de outras pessoas. À medida que desenvolver as qualidades de liderança que Deus colocou em você, lembre-se de que você está investindo no futuro. Você pode cumprir o plano que Deus tem para a sua vida, mas deve ser determinada e se recusar a ser qualquer coisa inferior a tudo o que pode ser. O principal segredo para passar de onde você está para onde você quer ir é continuar e seguir em frente. Desenvolva o seu potencial ao máximo e, à medida que fizer isso, encoraje outros a fazerem o mesmo. Seja tudo o que você pode ser e depois ajude alguém a fazer o mesmo. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Eu te aguardo amanhã. Que Deus nos abençoe.